O 11º episódio e o último da terceira temporada de Verão que Mudou Minha Vida tá no ar e tem muita coisa pra gente falar sobre o final dessa temporada. Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Dzega, tenho esse canal que fala sobre filmes e séries que tenho assistido e rolou uma cobertura completa sobre o Verão que Mudou Minha Vida aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre o último episódio dessa temporada. Mas antes de começar, não se esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no canal que a gente tem vídeo toda semana. Bom, vamos lá, porque a gente tem muita coisa pra fazer. Eu tava com tudo pronto pra gravar o vídeo aqui pra falar sobre o episódio e simplesmente a gente recebeu a notícia de que vai ter um filme. Eu não sei o que dizer ainda, tá? Vou tentar elaborar um pouco aqui sobre isso nesse vídeo ainda, mas como a gente tem muita coisa pra falar, eu vou dividir esse vídeo em 3 momentos, tá? Vou falar primeiro sobre o núcleo que ficou ali em Cousins, Jeremiah, Denise, Steven, Taylor e os pais deles, pra encerrar essa história, porque eu acho que foi importante, mas é o menos importante que teve nesse episódio, no meu ponto de vista. Vou falar, obviamente, do nosso endgame, que veio aí, Belle e Conrad, e aí a gente fala sobre o final da temporada e sobre o filme, tá? Vou deixar separado assim, que eu acho que vai ficar mais fácil pra todo mundo entender. Então vamos começar a falar sobre o núcleo de Cousins, tá? Eu vou começar falando dos menos importantes pros mais importantes ali. Descobrimos que Laurel e John não ficaram juntos, né? Que são os pais da Belle. Eu torcia para que eles ficassem juntos porque eu achava que eles tinham uma dinâmica interessante ali entre eles, que eles ainda se gostam, mas eles têm uma certa resistência, uma certa picuinha ali um com o outro, mas pelo menos continuaram amigos e ficou tudo bem. Descobrimos que o Adam não está mais com a Kaylee. Eu estou, assim, muito impressionada, porque eu achei que eles iam, tipo, casar, ter filhos, enfim. Agora falando dos dois casais, né, porque agora temos mais um casal na série, que é Jeremiah e Denise, e Steven e Taylor, né. Bem nesse início do episódio, a gente vê que Jeremiah continuou naquela coisa dele de querer ser chefe, de seguir essa carreira. Acho legal. A gente vê que ele tá tendo problema ali pra organizar esse evento que vai fazer para um pessoal que trabalha com a Taylor. Ela vai apresentar ele para umas pessoas para ver se a carreira dele meio que dá uma deslanchada. A gente descobre que a Denise tá falando pra ele que vai embora pra São Francisco por conta do trabalho dela com o Steven e a gente descobre que a Taylor ainda não está sabendo disso e isso afetou o relacionamento da Taylor com o Steven nesse último episódio. Mas sobre Jeremiah e Denise, gente, eu não gosto do casal, não sou muito fã, eu acho que a Denise é muito boa pro Jeremiah, eu acho que ele ainda não evoluiu o suficiente pra ter uma mulher como a Denise do lado dele, porque a gente vê que ele amadureceu em alguns pontos, mas é sempre assim, com alguém dando incentivo ou dando na cara dele que tipo assim, cara, mas você fez isso, e aí ele vai, ai, nossa, é verdade, fiz coisa errada, sabe? Ele não consegue ter um momento de autorrealização, de que ele fez algumas coisas erradas também, sabe? E vou aproveitar, já que eu tô falando sobre isso, pra falar especificamente do Jeremiah, porque eu sinto que nem eu falei, ele evoluiu, mas ainda não evoluiu o suficiente. Ele teve uma conversa importante com o Adam, eles se resolveram ali como pai e filho, e que foi importante para a relação dos dois ali, né? Eles se desculparem e ficarem bem um com o outro. Teve uma conversa com a Denise em que a Denise deu um toque nele que, nossa, eu achei maravilhoso, que ela falou pra ele que só ele que era obcecado com o Conrad, né? Porque tava falando com o seu pai dele só se importasse com o Conrad. E a Denise fala, cara, você é a única pessoa que é obcecada com o Conrad. E a partir disso, os dois têm ali o momento deles, eles se beijam e rola ali uma química. Não acho que é sem química, quando eu falo que eu não gosto do casal. Eu acho que não combina, tá? Mas terminando sobre o Jeremiah, eu fico feliz que ele tenha se encontrado em alguma coisa, sabe? E teve um momento específico dele que eu gostei muito nesse episódio, que é quando ele se responsabiliza pelo menos por uma coisa, né? O Jeremiah não se responsabilizou por muitas coisas, mas pelo menos ele se responsabilizou por falar que ele pediu pra Belle ficar, né, com ele quando eles estavam noivos, que ela falou que queria ir pra Paris e ele incentivou meio que ela a desistir, ele apoiou ela a ficar. E ele fala que ele fez isso porque ele tinha muito medo de ficar sozinho e agora ele meio que vai ficar sozinho porque a Denise, o Steven e a Taylor estão indo para São Francisco, então ele vai ter que ficar sozinho. O que particularmente é uma coisa que eu acho que já deveria ter acontecido, porque a gente viu a Belle ficar sozinha, a gente viu o Conrad ficar sozinho depois de tudo que aconteceu e o Jeremiah não, todo mundo sempre continuou passando a mão na cabeça dele, e, inclusive nesse episódio a gente ainda teve todo mundo ajudando o Jeremiah e passando a mão na cabeça dele. Então, faltou esse crescimento aí pro personagem. Eu acho que faltou um esforço a mais pro personagem realmente ter um grande crescimento. Acho que ele teve um amadurecimento, mas eu acho que poderia ter sido muito maior. E sobre Steven e Taylor,
essa briga deles nesse episódio sobre a Taylor não saber que o Steven estaria se mudando para São Francisco e ficar nessa discussão ali mais da metade do episódio, eu achei muito desnecessário, gente. Porque eles já tinham brigado a temporada toda, estavam separados a temporada toda, aí a gente viu eles no episódio anterior, estavam super lindos, fofinhos, ai, vão morar junto, não sei o que, não sei o que. E aí, simplesmente, agora eu tava, tipo, numa briga. Eles resolveram de forma madura, o que mostra o crescimento dos dois personagens, né? Porque até a Taylor fala, se você tivesse me falado isso há um ano atrás, eu teria falado que eu não iria de maneira alguma, a gente teria terminado tudo de novo. E eu gosto muito que ela fala, né, que ela não tem mais medo dos dois, ela não tem mais medo de amar ele. E eles acabam se resolvendo e ela vai ir pra São Francisco com ele. Por isso que eu falei que eu acho que não precisava de tanta coisa. Se eles já tinham amadurecido tanto, não precisava ter o Steven ter tido medo de falar pra Taylor que ele estava se mudando pra São Francisco e chamar ela pra ir com ele, porque ela tinha acabado de se mudar pra Boston, sabe? Então eu acho que ficou meio que uma discussão que realmente não tinha muita necessidade. Mas enfim, essas são as minhas considerações sobre esse núcleo que ficou ali em Cousins, que ficou ali em Boston, esses outros personagens, né? Eu gostei, eu achei que fez sentido, como eu falei, a única coisa que eu realmente não gostei foi essa briguinha de novo do Steven com a Taylor, porque eu realmente acho que não tinha nenhum pingo de necessidade disso, sabe? Mas o resto, até toda essa questão do Jeremiah ter amadurecido um pouco mais, dele ser o responsável ali por fazer aquele jantar e apresentar para as pessoas e, tipo, tava dando tudo errado, mas ele conseguiu manter a cabeça fria e conseguiu fazer as coisas, conseguiu apresentar um trabalho legal. O Adam fala que tava orgulhoso dele, a Laura tava lá para apoiar, sabe? Todo mundo ali junto, assim, de novo, sabe? Então eu gostei disso, tá? Eu gostei realmente de como que fechou esse núcleo, mas eu acho que algumas coisas poderiam ter sido um pouquinho mais enxugadas. Bom, pra falar sobre esse núcleo de Cousins, vocês viram que eu não falei muito especificamente sobre cada cena, porque eu acho que não tem tanta necessidade assim, como eu falei pra vocês. Porque o foco, gente, o que todo mundo queria saber, o que todo mundo queria ver nesse episódio, era Belle e Conrad. Agora sim, a gente vai começar a passar mais pelo episódio em si, sobre cada cena, vamos falar sobre tudo muito detalhadamente. A gente começou o episódio com o Conrad na porta da casa da Belle. Eu achava que a gente poderia ver um trajeto ainda dele, né, que ele ainda estaria chegando na casa dela, mas não. Ele já estava ali esperando ela, muito ansioso, muito nervoso, querendo ver a garota dele. E a gente já começou o episódio com música, e como sempre em todos os vídeos aqui que a gente faz sobre o verão que mudou minha vida, eu trago as letras das músicas para vocês. Então vamos dar uma analisada na tradução da música que tá tocando nesse momento. É uma música francesa. Eu não sei falar o nome da música em francês, gente, me desculpa, mas a tradução do nome da música é Vou deixar bilhetes para você. A letra da música é a seguinte: Vou deixar bilhetes para você, por baixo da sua porta, por baixo das paredes que cantam, bem perto do lugar onde seus pés passam, escondido nos buracos do seu sofá. E quando você estiver sozinha por um instante, me segure sempre que você quiser. E achei interessante porque a letra da música tá falando sobre deixar bilhetes pra pessoa, né, em cada canto da casa. A gente viu que o Conrad fez isso pra Belle lá em Cousins, quando ele deixou, né, os post-its pra ela no Natal, ao invés de se despedir dela. O tempo que eles passaram lá no verão, que ele deixou o bilhetinho ali no prato pra ela comer, ele já fazia isso. E, obviamente, também acredito que isso está relacionado às cartas do Conrad para Belle, né? Porque ele mandou várias para ela. Eu fui atrás não só da tradução da música, mas do significado da música. E eu achei interessante trazer para vocês aqui porque eu achei muito bonitinho. A música transforma gestos cotidianos em demonstrações profundas de carinho. Mostra como o amor pode se manifestar em pequenos detalhes do dia a dia. Essas mensagens deixadas em lugares íntimos da casa reforçam a ideia de proximidade e cuidado, mesmo quando há distância física entre as pessoas. Porque o Conrad mandou a carta, mandou o Junior Mint, mandou o Sour Patch e junto com o Junior Mint mandou o Colar do Infinito para Belle. Então teve todo esse cuidado, todo esse carinho assim dele, né? E ele tá ali desesperado querendo ver a Belle. E a Belle chega, gente, com o Benito. Eu fiquei em choque na hora, porque eu fiquei eu acreditei na teoria do TikTok que eles não estavam juntos mais. E a gente vê que nesse momento o Conrad já fica meio inseguro, né, tadinho. Gente, eu achava que nesse episódio a gente não ia mais ter Conrad sofrendo, ele só ia ser feliz. Mas não foi exatamente assim que aconteceu. Mas vamos continuar a nossa análise aqui. Porque depois disso, ele chega pra falar com ela, eles têm ali aquele cumprimento meio desconfortável, meio desconcertado, assim, porque a Belle achava, não imaginava que o Conrad iria aparecer ali na frente dela do nada. A gente vê que ela fica muito em choque, né? Ele fala pra ela que tá
ali porque ele vai participar de uma conferência em Bruxelas, e aí sabia que o aniversário dela estava chegando, e ela fala, meu aniversário é amanhã, ele fala, mas a conferência começa amanhã, então eu queria, aproveitei para vir passar aqui hoje, se você puder, a gente dar uma volta e tal. E aí eles decidem ir turistar, ela fala que pode mostrar a cidade para ele. E nesse momento, quem tava falando depois do episódio 10, na semana passada, que a Belly tava muito fria, que a Belly não ligava pro Conrad. Sinto informar, mas assim, ficou muito claro que não era isso, porque ela fica desesperada, ela entra na casa dela para guardar a bolsa dele, ela anda pra cá, ela anda pra lá, ela retoca o batom, ela fica, tem o pensamento dela, que ela fala, o que você tá fazendo? E ela fala, não, é só por um tempo, só por umas horas, ele vai ficar aqui e ele vai embora. Porque ela não quer lidar com o sentimento que ela tem pelo Conrad, né? Ela tá tentando, de todas as maneiras, ali, abafar aquilo de todos os jeitos que ela pode. Então, eles vão fazer aquele passeio turístico ali por Paris, vão naqueles ônibusinhos que passam pelos lugares, a gente vê o Conrad tirando uma foto da Belly, assim, meio distraída, vão andando pelos lugares, e tem uma música tocando também nesse momento. Eu decidi trazer a letra dela aqui pra vocês, porque eu achei interessante não só o nome da música, mas o que a música está falando. A música chama Les Champs-Élysées. Pra quem não sabe, Champs-Élysées é uma rua super famosa lá de Paris, que é por onde você passa para ir por todos esses pontos turísticos. Então é basicamente o lugar que eles estavam passando. A música é a seguinte: há tudo que você quer na Champs-Élysées. Eu estava passeando na avenida com o coração aberto ao desconhecido. Eu queria dizer olá a qualquer um, e era você. Eu te disse qualquer coisa. Eu só precisava falar com você para domar você. Eu achei interessante porque eles estão passando pela Champs-Élysées e esse momento que fala da música, eu estava passando na avenida com o coração aberto ao desconhecido, é exatamente a sensação que eu tenho que os dois estão. Porque a Belly, ela tá meio receosa de como agir com o Conrad, e o Conrad, ele tá querendo falar com ela de qualquer jeito, tá querendo puxar assunto e entender como ela tá, entender os sentimentos dela ainda. Então eles estão nesse momento ali em que eles são completos desconhecidos. Esse momento dá a sensação de que a Belly não sabe as reais intenções do Conrad com ela, e o Conrad não sabe as reais intenções da Belly com ele. Eles são realmente desconhecidos, eles estão vivendo ali um momento em que eles não se conhecem mais, né? Eles estão precisando se entender de novo. E aí a gente vê que vai passando todo esse passeio, a gente vê momentos ali em que a Belly tá olhando pra arte, o Conrad tá olhando pra ela e depois ela olha pra ele. Ai, gente, sério, esses dois simplesmente é meu ponto fraco, tá? Eu tô tentando falar aqui da maneira mais sã pra vocês, mas a realidade do momento em que eu tava assistindo essa cena eram, tipo assim, muitas e muitas e muitas e muitas lágrimas. Vê que o Conrad pede pra Belly mostrar pra ele, né, como que é a Paris pelos olhos dela, porque eles estão indo em todos esses lugares turísticos e ele percebe, ele fala, você tem uma vida aqui, me mostra, tipo, o que você gosta, o que você acha legal de fazer aqui. E aí a gente vê que, a partir desse momento, a armadura que a Belly tá, ela começa a se quebrar um pouquinho. Eles vão para um lugar que é super alto, acho que é no topo de um prédio, de algum museu, de alguma coisa assim, não dá para entender exatamente onde que eles estão, mas a Belly começa a falar para ele, né, que ela gosta muito daquele lugar, que ela frequentou muito ali assim que ela chegou em Paris, e mostraram para ela, né, que uma amiga mostrou para ela, e ela se sentia muito sozinha, ela se sentia muita falta de casa, ela sentia que estava tudo errado, que nada estava dando certo na vida dela, e ela gostava de ir para lá e ver Paris de cima, fez ela restaurar essa vontade de fazer as coisas darem certo de novo, de ela acreditar que tudo era possível. Ela falando isso pro Conrad, o Conrad com aquela super cara de apaixonado por ela, super lindinhos os dois, ele fala que entende ela e dá uma explicação bem de médico pra ela, né, que ele fala sobre o corpo humano, que uma parte é assim, outra parte é de outro jeito, mas quando você olha o todo, é perfeito, é quase uma coisa mágica. Percebe que ela tá, tipo, só olhando pra ele, né, e ele fala, eu acho que não era exatamente isso que você queria dizer, né. Aí ela fala, não, é só porque você soou tão... E aí tem uma reticência, e ele fala, nerd, e ela fala, não, como a sua versão de 10 anos. Eu sei que pode parecer uma frase que não tem tanta importância para a maioria das pessoas, mas quando a gente olha todo o contexto da série, é muito importante, porque a Belly se apaixonou pelo Conrad de 10 anos. É esse Conrad que a Belly sempre conheceu, é esse Conrad que ela se apaixonou. Então, ela falar isso é ela reconhecer ele ali de novo. E a gente vê que isso literalmente quebra a armadura dela, porque depois disso ela convida ele pra ir pro jantar de aniversário dela. Eu fiquei muito feliz de ela ter convidado ele pra passar o aniversário com ela, né? O jantar que os amigos dela tinham organizado pra ela ali na noite antes do aniversário dela.
Então a gente tem uma cena dos dois se arrumando ali, rola uma química, né, quando a Belly sai ali, que ela tá arrumada, que ela tá toda bonita. Nesse momento também o Conrad vê as fotos da Belly com o Benito na parede e ele já fica com uma pulguinha atrás da orelha, uma carinha triste, assim, achando que ela tinha alguma coisa com ele, porque ele também viu ele deixando ela em casa, então fica uma coisa meio, assim, indefinida ali na cabeça do Conrad. E assim eles vão ali para esse jantar de aniversário da Belly, ele conhece os amigos dela, rola uma interação muito legal entre eles ali. Acho legal até que a amiga dela fala, esse é o Conrad, né? Até o Benito fala, é porque você é meio que uma lenda aqui. E o Conrad fica tipo, uma lenda, porque dá a entender que a Belly falou bastante sobre o Conrad lá. Não foi só naquela primeira conversa que a gente viu quando a Belly chegou em Paris. E aí, nesse jantar da Belly, a gente tem vários acontecimentos, né? O primeiro é esse que o Conrad se dá muito bem ali com os amigos da Belly, mas ele percebe ali uma coisa entre a Belly e o Benito, porque o Benito puxa ela de canto e vai conversar com ela, mas o Conrad e a Belly ficam ali, eles trocam olhares o tempo todo, a Belly não consegue evitar de olhar pro Conrad, ela tá, como eu falei pra vocês, gente, a armadura caindo assim, ó, a cada segundo do episódio que passava, a armadura da Belly caía um pedacinho mais. E aí, nesse momento, a gente tem uma conversa, né, dos amigos da Belly ali, perguntando as coisas pro Conrad, se ele achava que tinha certo ou se não tinha sido certo ele se declarar pra Belly no momento que ele declarou. Ele falou que não era a ideia dele, a ideia inicial não era essa, ele não sabia que a conversa ia terminar daquele jeito, dele declarando o amor dele pela Belly. Ele faz questão de falar isso. E aí, nessa cena, a gente tem um momentinho de ciúme ali, parece, né, do Benito em relação ao Conrad. Solta ali uma farpinha ou outra. E aí as meninas falam, né, as amigas da Belly, não liga não, porque ele tá assim porque a Belly deu um pé na bunda dele. Aí o Conrad já, opa, então eles não estão juntos mais. Eles já terminaram tem umas semanas. E o Benito fala que aí a teoria do TikTok se confirmou. Muito obrigada, gente do TikTok, que pensou nisso de verdade, que era que a Belly não tinha aceitado ir com o Benito para o aniversário da avó dele, né, que ele tinha falado no final do episódio 10, e aí eles iam acabar terminando, o que na verdade não era nem um namoro, era meio que um rolo, assim, não chegou a ser um namoro mesmo. E o Conrad saber disso, eu acho que deixou ele mais leve, assim, sabe? Porque a gente vê ele mais próximo da Belly nas cenas seguintes, porque aí eles têm uma conversa, gente. Eu não estava esperando por essa conversa, que foi um paralelo totalmente direto com a primeira temporada, que foi o seguinte, eles estão ali dando os presentes pra Belly, e aí a Belly pergunta pra ele, né, o que você vai me dar de presente? Aí ele fica olhando pra cara dela, fala, não, brincadeira, não tem nada demais. Aí eu amei o comentário da amiga dela falando assim, eu acho que ele é o presente, Belly, você vai desembrulhar ele mais tarde? Spoiler, desembrulhou muito bem, viu, minha amiga? Mas vamos continuar aqui no presente da Belly. E a amiga dela leva um cigarro especial, assim, pra Belly, sabe? E a Belly fuma. Isso eu fiquei muito impressionada, porque a Belly sempre, né, falou pro Conrad que não era pra fumar, falou pro Jeremiah que não era pra fumar, e a Belly tava fumando, mas tem aquela coisa, aquele estereótipo do francês que fuma. Então a Belly, eu acho que entrou ali na vibe, vou passar esse paninho aí pra ela. E aí, é justamente por conta desse cigarro que a gente tem esse paralelo com a primeira temporada, que é quando o Conrad tá fumando e a Belly tá na piscina e ela fala pra ele que ficar fumando meio que mexe com a massa branca do cérebro, alguma coisa assim, que faz mal pra cabeça. Fala que foi ele que falou isso pra ela, né? E ele fala pra ela, você memoriza tudo que eu falo pra você? E a Belly não responde. E aqui a gente tem o oposto, porque o Conrad vê ela com o cigarro na mão, vê ela fumando, ela faz assim e olha bem nos olhos dele, e ele fala, mas não foi você que me disse que isso ferra com a massa branca do cérebro? Aí ela olha pra ele e fala, você memoriza tudo que eu te falo? E aí os dois têm um flashback desse momento da cena ali da primeira temporada. Eu não sei explicar o quanto isso me deixou feliz, porque nesse momento na primeira temporada é o primeiro momento que a gente tem uma real tensão entre a Belly e o Conrad, sabe? Acho que a gente vê que ele tem umas segundas intenções ali com ela. E aí agora, quando a Belly fala isso pro Conrad, ele responde, sim. Porque ele realmente está memorizando tudo que ela fala. Ele sabe todos os gostos da Belly, tudo que ela gosta, tudo que ela não gosta, tudo que ela pensa. Ali, até o momento em que eles estavam convivendo, o Conrad sempre soube. O Conrad conhece ela como ninguém. E a gente percebe que nesse momento, da mesma forma que na primeira temporada, existe uma tensão ali entre os dois que você sente pela tela. Você fica, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Então a gente tem ali, depois disso, a Belly assoprando as velas do bolo dela, né, na frente do Conrad, olhando pra ele e tendo lembranças do aniversário dela de 16 anos, em que ela sempre falava que o desejo dela de aniversário sempre era o Conrad, né, e ela sopra ali olhando pra ele,
E depois disso mostra os dois indo embora. E a partir daí, eu acho que foi a real construção para o relacionamento dos dois voltar por conta das conversas que eles têm no caminho para casa da Belly. Ele fala para ela, né, que ele achava que ela estava se escondendo em Paris da mesma forma que ele fez na Califórnia, porque quando tudo aconteceu com ela e Jeremiah, ele usou a Califórnia como um refúgio e não voltou por muito tempo para Boston, para Cousins, porque ele precisava se isolar. Mas ele falou que ficou feliz de ver que não, que ela realmente tinha uma vida lá, que ela não estava se escondendo, que ela estava vivendo, e tinha ficado muito feliz de ver a vida dela lá em Paris. E ela fala para ele, né, que no início ela realmente estava se escondendo, porque ela não queria ter que lidar com tudo aquilo, que ela não sabia muito bem como lidar, e ela também queria entender o que tinha acontecido porque ela achava que ela era a vilã da história. A gente tem uma conversa dos dois que casa muito com o que o público fala sobre a série, que é o fato de quem é o vilão. A Belly é a vilã, o Conrad é o vilão, Jeremiah, a Susana, todo mundo quer caçar um vilão pra série. Nessa conversa, a Belly fala que ela sabe que ela é a vilã, que foi ela que destruiu uma família. É exatamente o que a galera fala pela internet. Eu acho que a Jenny Han não colocou isso à toa, foi bem proposital mesmo. E a resposta do Conrad pra Belly foi muito boa. Porque a Jenny Han sempre bateu na tecla que não existe um vilão em Verão da Minha Vida. Não existe um vilão. Ela sempre falou isso e eu sempre concordei com isso. Para mim, existem pessoas que têm falhas, que cometem erros. Mas um vilão mesmo, assim, aqueles vilões de filme, de série, não tem, gente. Não existe isso na série. Não adianta querer bater nessa tecla. Eu nunca vou acreditar nisso que a galera fala. E eu gostei muito da Jenny Han colocar isso nesse episódio, porque precisava cessar essas coisas até por conta do hate que os próprios atores sofreram por conta das atitudes dos personagens. Conrad responde pra Belly, né, que não era assim, que se fosse para ser vilão, então todo mundo teria sido vilão, que tudo que aconteceu também era culpa dele, também era culpa do Jeremiah, todo mundo tinha sua parcela de culpa, que não era assim, a Belly não era vilã de nada, e que ela não tinha destruído nenhuma família, porque não era obrigação dela manter aquela família unida. E também era culpa deles, sabe? Que eles tiveram uma parcela de culpa. E eu acho isso, cara, muito sensato, porque é uma realidade. Eles continuam andando ali, né? A Belly puxa ele pra um lugar em que tá tocando uma musiquinha, ele pede pra dançar com a Belly, e aí eles lembram, né, do baile e falam sobre isso, que era mais um assunto que eles precisavam resolver e colocar um ponto final. Que eles falam sobre o baile e sobre o funeral da Susana, e a Belly assume que ali ela se passou, porque realmente ela imaginou coisas a mais, e aí ela acaba que ela se frustrou e saiu como um trem desgovernado, destruindo tudo, sabe? Nesse ponto, sim, a Belly foi muito egoísta, eu sempre vou falar isso. Ela não conseguiu enxergar o que estava acontecendo de fato, mas isso não torna ela uma vilã, só torna ela uma menina adolescente, que na época ela era uma adolescente, que não estava sabendo lidar com tudo que estava acontecendo na vida dela. E eles falam sobre isso, né? Ela fala que ela sabe que ali ela meio que se passou, que não precisava daquilo, porque ela tinha imaginado o baile perfeito, que eles iam dançar a noite toda, iam ficar muito felizes, iam pro hotel e iam dormir juntos, né? Iam ter um momento ali dos dois. É até engraçado que o Conrad fala, a gente fazer amor. E a Belly fala, tipo assim, Conrad, vamos falar com todas as letras aqui, que eu não posso falar no YouTube, que senão o YouTube vai tirar meu vídeo do ar. Mas se vocês viram, vocês sabem que palavra que ela usou. E aí eu sinto que nesse momento eles meio que zeraram tudo o que eles precisavam resolver naquele momento. Uma conversa muito simples. Porque, querendo ou não, tudo isso que aconteceu já tinham passado 5 anos. Então não tinha necessidade de ficar uma super conversa extensa e, sabe, ficar uma coisa assim, um super diálogo. Não precisava. Era uma conversa muito simples. Tipo, eu errei, me desculpa, eu errei, me desculpa. E é isso, sabe? Não tinha mais espaço pra muita coisa, pra se alongar demais. E por que eu falo que a partir daí eles meio que zeraram? Porque aí a Belly finalmente fala sobre as cartas. Ela fala que ela leu e releu todas as cartas do Conrad várias vezes, porque ajudava ela a matar a saudade de casa, ela se sentia menos sozinha. E nesse momento, acende uma luzinha assim no Conrad e ele pergunta pra ela, né? Então por que você demorou tanto tempo pra me responder? E ela fala que ela ainda não estava pronta, que ela precisava processar tudo o que tinha acontecido e superar tudo o que tinha acontecido. E aí o Conrad fala, e você superou? A Belly olha pra ele olha pra ela pega no rosto dele e eles se beijam, gente. Sério, vocês não têm noção o quanto eu fiquei feliz no momento que esses dois se beijaram. Eu chorava, 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 porque finalmente ali eles estavam juntos de novo, sabe? E a partir dali foi assim, literalmente entregue um banquete em nossas mãos.
tá? Porque simplesmente os dois saíram se agarrando por Paris e dentro do carro e escada e no apartamento da Belle. E obviamente nesse momento tem uma música tocando que é uma música da Taylor Swift. E obviamente eu trouxe a tradução aqui pra vocês. Então eu vou ler a tradução da música e a gente já fala um pouquinho mais sobre essa cena dos dois. A música se chama Dress. Nossos momentos secretos em um quarto lotado. Eles não fazem ideia sobre eu e você. Tem uma cicatriz com seu formato. É a sua marca em mim, uma tatuagem dourada. Todo esse silêncio e paciência, anseios e antecipações. Minhas mãos estão tremendo de segurar em você. Todo esse silêncio e paciência, esperando ansiosamente e desesperadamente. Minhas mãos estão tremendo por isso tudo. Diga meu nome e tudo simplesmente para. Eu não quero você como melhor amigo. Apenas comprei esse vestido para que você pudesse tirá-lo. Tirá-lo. Ai, gente, essa frase, assim, meu Deus do céu. Continuando. Inevitável, e eu não vou nem tentar. E se eu me queimar, ao menos nós fomos eletrificados. Estou derrubando vinho na banheira. Você beija meu rosto e nós estamos bêbados. Todos pensam que nos conhecem, mas eles não sabem de nada. Flashback de quando nos conhecemos, seu cabelo raspado e meu cabelo descolorido. Mesmo nos meus piores momentos, você viu o melhor em mim. Flashbacks dos meus erros, meus rebotes, meus terremotos. Mesmo nas minhas piores mentiras, você viu a verdade em mim. E eu acordei bem na hora. Agora acordo com você ao meu lado. Meu primeiro e único, meu salva-vidas. Essa música é perfeita, mas eu vou falar sobre alguns trechos específicos e falar, obviamente, sobre a cena junto. Por quê? A gente tem, assim, vários momentos específicos. A gente tem a parte da música que fala: eu comprei esse vestido para que você pudesse tirá-lo. Aí toca essa parte, a Belle vai tirar o vestido e o Conrad fala pra ela: não, eu quero fazer isso. Que homem, meus amigos. Que homem. Sério, o Conrad, esse personagem, ele e o Chris Bryne interpretando ele, faz as expectativas sobre homens ficarem muito realistas. Nessa outra parte da música que fala, né, e se eu me queimar, ao menos nós fomos eletrificados. É o momento que eles estão ali passando por aquela escada e se agarrando loucamente, porque eles não estão nem pensando em nada ali. Se queimar, se der merda, se der errado, que dê, é problema pra eles do futuro, eles vão ter que resolver isso depois, porque eles estão muito perdidos ali um no outro. Mas pra mim, o principal momento dessa música, que me deixou assim, de queixo caído, primeiro que assim, eu assisti a cena toda assim, ó, passada, chocada, incrédula, porque eu não imaginava que a gente fosse ter uma cena tão intensa assim nesse episódio. Eu achei que poderia ter alguma coisinha, mas não isso, um banquete inteiro, assim, sabe? Mas a parte da música que eu tô falando é exatamente essa que fala: diga meu nome e tudo simplesmente para. Toca essa parte, a música para, o Conrad olha pra Belle e fala: eu sonhei com isso, com você. Gente, que homem é esse? Esse momento, assim, nossa, juro, 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 juro. Eu não tenho o que falar sobre essa cena. Ela foi linda, ela foi perfeita. A química dos dois estava simplesmente explodindo, porque eu nem sei o que dizer, gente, juro pra vocês. Só que assim, perfeito. Absolute cinema. Eu acho que realmente é a minha cena favorita do episódio. Mas, como nem tudo são flores, nem tudo são banquetes entregues assim maravilhosos pra gente, é óbvio que a gente ia ter um momento de queda após isso, porque depois de toda essa pegação louca desses dois, a Belle fica meio estranha, né? Porque ela fala pro Conrad: ai, porque todos os meus aniversários eu sempre desejei por você. E aí o Conrad fala: ah, que bom, porque agora você me tem pra sempre. Porque na cabeça dele, eles reataram, vão ficar juntos ali, depois, pô, eu também pensaria, depois de tudo que aconteceu ali, eu acho que, né, era pra estar junto, não era pra ter dúvida. Só que a Belle ainda tem dúvida, porque, gente, a Belle é a Belle, né? A Belle, ela sempre vai ter momentos, assim, ela é uma personagem muito intensa. Nada pra ela fica claro da noite pro dia. Ela tem certas dificuldades de entender e interpretar tudo. E a gente vê exatamente isso acontecendo. Porque ela fica meio, assim, com a cabeça borbulhando. Dá pra ver que a cabeça dela tá assim, ó. Tipo, se analisar bem, tá saindo fumaça, porque ela não sabe o que fazer com aquilo. E ela começa a entrar num modo, assim, meio tentando se afastar pra talvez tentar se proteger, né? Ela fala: ah, quando que vai ser o próximo trem que você vai pegar pra você ir lá pra sua conferência? Aí ele chega a falar que pensou em faltar o primeiro dia pra poder ficar com ela e ir só no primeiro dia oficial, que ele fala que o primeiro dia ali que ia ser só umas conversas, ele poderia não estar. E ela fala: não, eu não quero que você mude os seus planos por mim, porque eu não vou mudar os meus planos por você. Ele fala: tá, eu entendi, mas ok, então tá tudo bem, eu pego o trem, o próximo trem.
E aí eles têm um momento ali bem desconfortável. E nesse momento a gente vê que como a Belly já tá mais madura e o Conrad, além de mais maduro, ele está terapeutizado, né? A gente vê uma conversa dos dois que é extremamente importante. Porque a Belly chega pro Conrad e fala: o que, que você acha que tá acontecendo aqui? O que, que você acha que vai sair disso daqui? Por que, que você veio aqui atrás de mim, sabe? Eu sinto que essa conversa era pra resolver a questão dos dois e também pra resolver mais uma questão que é muito levantada na internet sobre a Susana ser a vilã, sobre a Belly e o Conrad só se gostarem, só terem um relacionamento por conta da Susana. Isso porque a própria Belly fala pra ele, né? Ah, é porque você fala que me ama, a gente fala que se ama, mas a gente não sabe se isso é só por conta da Susana, porque se a Susana não tivesse ficado doente, você teria ido lá para aquele seu acampamento de verão, a gente nunca teria ficado junto, eu acho que isso nunca teria acontecido, então a gente nunca vai saber se a gente se ama só porque a gente se ama ou se é por conta da Susana. E aí o Conrad fica tipo assim, você acha que eu te amo porque a minha mãe falou pra mim quando eu tinha 6 anos que eu ia casar com você? E a Belly fica meio, ai, não tem como a gente saber. E gente, eu amei a resposta do Conrad pra ela. Ele fala pra ela que ele sempre se importou com ela, que ela sempre foi uma pessoa especial pra ele, mas que em algum momento aquilo mudou pra ele, assim, virou uma chavinha na cabeça dele, ele percebeu que ele amava ela, independente do que a mãe dele falava pra ele. E ele falou que ele mudou muito, mas a única coisa que não mudou nele era que ele amava ela. Mais uma vez, Conrad Fisher botando aqui coisas irreais pra todas as garotas. Ele dá essa certeza pra Belly, de que ele ama ela, assim, independente do que a mãe dele falava. E eu achei isso, mais uma vez, muito importante pra abafar essas coisas da internet sobre a Susana ser a vilã. Porque, gente, no meu ponto de vista, eu sempre assisti a série com essa mentalidade. Independente do que a Susana falasse, a Belly e o Conrad tinham a ligação deles. Tudo que a Susana falava era porque ela via que tinha um sentimento dos dois. Isso pra mim sempre foi muito óbvio, sabe? Só que como as pessoas têm muita necessidade de vilanizar alguém ali quando tá assistindo alguma coisa, colocaram esse papel na Susana. Mas, gente, a Susana falava porque a Belly dava todos os indícios de que gostava do Conrad. A Susana percebia que o Conrad tinha um carinho a mais com a Belly, diferente do Jeremiah desde criança. Isso era muito nítido, a gente viu isso em todos os flashbacks que tiveram durante todas as temporadas, acho que o Conrad sempre esteve ali pra Belly, ele sempre teve mais carinho e mais cuidado com ela. Então tudo que a Susana sempre falou é porque ela era o que ela estava vendo, ela estava dando aquelas deixas ali. Ah, é problemático ela falar isso pra uma criança? Tudo bem. Até aí você queria falar que é problemático? Tudo bem. Agora falar que ela é a vilã, eu acho pesado e eu acho que é uma grande mentira, assim, pra ser muito sincera. Eu acho que não tem muito cabimento. Eu realmente gostei que colocaram isso, mas a gente vê que mesmo com o Conrad falando isso pra Belly, a Belly fica meio assim, ela fala que não tem certeza, que não tem como ela ter certeza sobre o que ela sente. E na verdade não é bem isso, eu sinto que a Belly, ela estava com medo de assumir o que ela sente, sabe? Ela tinha esse receio, assim, e aí teve um momento que quebrou meu coração, que é o Conrad olhando pra ela e falar: você não me ama mais? Porque ele fala pra ela que ele tinha ido pra lá pra saber se alguma parte dela ainda amava ele. E ela meio que não responde, fica uma coisa assim, e ele pega, levanta, começa a se arrumar pra ir embora. Gente, nessa hora eu pausei o episódio. Eu pausei e eu falei: a Belly vai terminar sozinha. Esse era um dos maiores boatos que rolavam, uma das maiores teorias de que a Belly ia terminar sozinha, que a Belly não ia terminar com o Conrad. E nesse momento ali que ela, tipo assim, deixa ele embora, eu eu travei, eu falei, cara, não é possível. Eu já tava assim, com a cara inchada de tanto chorar. Feliz que esses dois iam ficar juntos, mas aí eu falei, não é possível que mais uma vez eles não vão ficar juntos. Eu comecei a chorar, assim, gente, era 5 da manhã, totalmente ridícula, eu não devia estar me expondo aqui desse jeito. Mas então, assim que o Conrad vai embora, acontece uma coisa mágica e maravilhosa, que a Laura manda pra Belly uma foto da Belly pequenininha. E aí a Belly olha para aquela foto e ela fica ali, tem os pensamentos dela ali naquele momento, em que ela fica se questionando se ela ainda era aquela pessoa que ela era antes, porque ela realmente ela se colocou dentro de uma caixinha de que ela era um monstro, de que ela era uma vilã, de que tudo dava errado por culpa dela, que ela se fechou e ela achou que ela ia ser essa pessoa para sempre, que ela ia ser uma pessoa quebrada para sempre, que ela ia ser uma pessoa que faz mal para todo mundo para sempre e ia ter que ficar isolada de todo mundo, não ia poder viver o amor da vida dela por conta disso. Só que a gente vê que não, que ela amadureceu e que ela entende tudo que aconteceu e ela, obviamente, agora que ela sabe, é só não cometer os mesmos erros de novo. Ela levanta, pega o Junior Mint, olha o colar do infinito e aí ela
tem um pensamento que, assim, eu simplesmente adorei, que ela fala que ela não era assim, que ela não era tão má, ela acreditava que ela não era tão má assim, que ela se conhecia, e ela fala, eu tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, e eu amo Conrad Fisher, e sai correndo, desesperada, atrás do Conrad. Gente, muito cena de filme de comédia romântica, fala sério. Nesse momento a gente também tem uma música da Taylor Swift tocando e eu trouxe a tradução aqui pra vocês. A música se chama Out of the Woods. A tradução é a seguinte: estamos fora de perigo, estamos fora de perigo, estamos fora de perigo, estamos resolvidos, ainda bem. Lembra quando você pisou no freio cedo demais? 20 pontos em um quarto de hospital. Quando você começou a chorar, querido, eu também chorei. Mas quando o sol nasceu, eu estava olhando pra você. Lembra quando não conseguimos aguentar as críticas? Eu saí e disse: estou te deixando livre. Mas monstros eram apenas árvores. Quando o sol nasceu, você estava olhando para mim. E eu trouxe exatamente o pedaço da música que toca na cena, porque eu acho que ela faz totalmente sentido. E eu vou explicar rapidinho a minha teoria aqui para vocês. Quando ela fala, né, que a música fica repetindo o tempo todo: estamos fora de perigo, estamos fora de perigo, estamos fora de perigo, a gente tá resolvido, a gente tá resolvido. Porque fica a Belly tá naquele questionamento, sabe? Tipo, já passou a fase ruim? Será que a gente tem que continuar nisso? Tá tudo bem, a gente pode seguir, pode seguir, pode seguir. É quase como se estivesse falando isso. E a música fala: lembra quando você pisou no freio cedo demais? Isso pode ser tanto pra Belly agora, nesse momento em que ela pisou no freio cedo demais e nem deixou as coisas entre ela e o Conrad se desenvolverem, né? Obviamente, ela tá correndo atrás dele, mas ela já deu uma brecada ali. Mas também serve pra lá atrás, no início do relacionamento dela com o Conrad, que o Conrad deu uma pausa cedo demais. Porque ele tava vivendo todo o luto da mãe dele, tudo aquilo que estava acontecendo. Então, preferiu se afastar da Belly, preferiu dar essa pausa antes de que acontecesse alguma coisa. E na outra parte, quando fala, lembra quando não conseguimos aguentar as críticas? Eu saí e disse: eu estou te deixando livre. E isso eu acredito e interpreto que tenha sido para a Belly, no ponto de vista da Belly. Porque todo mundo começou a falar sobre os dois. O Steven fala um monte de coisa pra ela na segunda temporada, dá uma bronca nela por conta da maneira que ela tinha agido. O Jeremiah fala várias coisas sobre o relacionamento dela com o Conrad. A Taylor fala coisas do relacionamento dela com o Conrad. Ela não aguenta e ela fala: ok, então eu vou te deixar aí, porque é o que ela faz e é o que o Conrad faz também. Então essa música serve em vários momentos pros dois. Então eu achei uma escolha de música muito interessante para esse momento e que fala sobre essa coisa dessa tentativa de resgatar ali aquele relacionamento e de sair dessa zona de perigo, assim, e continuar tentando ali, tentar se resolver, né? Então a gente se encaminha bem pro finalzinho mesmo, a Belly consegue chegar ali, né, no trem que o Conrad tá, e chega e se declara pra ele de uma forma que eu achei absolutamente linda. Porque ela fala pra ele: eu te escolho de livre e espontânea vontade. Se existirem mundos infinitos, em todos eles eu escolho você. E aí ela tá com o colarzinho do infinito, assim, ela põe a mão no colar, e aí ele levanta e eles se beijam. E eu gostei muito dessa maneira que ela se declarou pra ele, porque até então a gente não tinha tido uma real declaração da Belly pro Conrad. Ele já, nesse ponto, já se declarou pra ela 1 zilhão de vezes, mas ela não tinha tido isso ainda. E eu achei lindo o que ela falou, gente, juro, assim. Eu não tava esperando por uma fala tão bonita da Belly, sabe? Porque ela é meio avoadinha, assim, a Belly não tem muito esses momentos, né? Mas eu achei muito importante ela falar pra ele, justamente falar sobre esses mundos infinitos. E que ela sempre escolheria ele, né? Porque ela sabe que no fundo do coração dela sempre foi o Cord e sempre vai ser ele. Então temos o finalzinho do episódio, que é a Belly voltando pra Cousins. Ela tá ali no carro com o Cord, eles estão chegando na casa de Cousins e termina ali o episódio com os dois ali na casa e a câmera vai afastando e aí a gente vai chorando e ficando triste porque a série acabou. Gente, eu terminei completamente devastada, tá? Muito. Não é triste, é triste porque acabou, né? Não triste porque eu achei ruim ou nada do tipo. E agora eu vou entrar um pouquinho sobre o que eu achei do episódio em si. Eu acho que tudo aquilo ali do núcleo que aconteceu em Cousins, todo esse jantar do Jeremiah, essa treta da Steven e da Taylor, tudo isso poderia ter sido muito enxugado. Eu acho que ainda teve muito tempo de tela pra esses personagens que, pra encerrar a história deles, era muito rápido, era muito fácil e não precisaria ter tido tanto tempo assim. Mas ok, eu entendo. E eu simplesmente amei todas as cenas de Belly Conrad. Mesmo as cenas, a cena em que ela quase desiste dele ali, tudo ficou tão lindo, gente, ficou tão perfeito. A atuação dele está tão incrível que eu não sei nem o que dizer. Juro, me faltam palavras. Eu tenho um apego muito emocional com essa série. Eu terminei assim, gente, eu chorei
tanto, tanto, tanto. Vocês não têm noção, não tem noção. Eu assisti o episódio assim que saiu e eu precisei de um tempo porque minha cara tava inchada de tanto que eu chorei. Eu chorei do início ao fim do episódio. Toda vez que aparecia a Belle e o Conrad falava um A, eu já tava chorando. Porque eu tenho muito apego com eles de verdade. E tenho um apego com a série em si, porque se tornou uma das minhas séries favoritas. Eu gosto muito dos livros, mas eu amo a série. Ela virou uma série conforto, assim, mesmo com todas as questões que ela aborda, virou uma série conforto, assim, pra mim. Eu tenho muito, muito, muito apego mesmo. E eu fico muito feliz que ela teve. Ela estourou agora nessa temporada, ela explodiu, virou um sucesso muito gigante, né? Ela já era muito famosa, mas essa temporada deixou ela ainda maior e fez muita gente acompanhar esses personagens que são tão, tão bons de acompanhar. Posso dizer que sim, eu acredito que a temporada terminou bem. O que eu acho que faltou nesse episódio? O casamento da Belle e do Conrad, a Belle lendo a carta da Susana, um flashback de Dia dos Namorados que a gente tem no livro, né? Que o Conrad visita a Belle no Dia dos Namorados e, tipo assim, quando eles eram novinhos, é literalmente um flashback daquele primeiro namoro deles. Ele visita ela e aí eles falam sobre a lua, as estrelas, e aí tem uma fala muito famosa da Belle, né? Que ela fala, o Conrad não me deu flores nem chocolate, ele me deu a lua, as estrelas e o infinito. E eu senti muita falta disso. Muito, muito, muito. E do casamento deles, obviamente. Ali bem o epílogo que a gente tem no terceiro livro. Então eu terminei o episódio um pouquinho chateada. Eu fiquei meio assim com um gostinho meio agridoce. Eu tava muito feliz da maneira que terminou, mas eu queria que tivesse tido mais. Mas só mais uma coisinha aqui, antes de a gente falar sobre o filme. Eu gostei muito da temporada em si. Tá? Eu preciso dizer isso aqui, que pra mim foi uma temporada excelente, foi uma temporada muito boa. Claro, tem os seus tropeços aqui e ali, teve episódio que não tinha tanta necessidade de ser do jeito que foi, né? Episódio 9, mas, no geral, a série foi incrível, a temporada foi muito boa. Gente, uma temporada que a gente teve um episódio com o povo do Conrad. Aquele episódio 5, ele tá gravado na minha alma, eu nunca vou esquecer ele. Eu acho que eu já assisti aquele episódio umas 4 ou 5 vezes. É simplesmente o meu episódio favorito de todas as temporadas de Verão que Mudou Minha Vida. Então, assim, eu realmente gostei muito. Pra mim, essa temporada foi uma temporada 5 estrelas. Agora, falando sobre o filme, gente, não temos muitas informações. O que eu tenho na minha cabeça são teorias e eu vou trazê-las aqui pra vocês. Porque a gente simplesmente terminou o episódio com uma carta da Jane Han. Ela agradece os fãs por terem apoiado o projeto, por terem apoiado os personagens, acompanhado nos livros, acompanhado na série, ter feito aquilo se tornar o que se tornou. E ela termina nessa carta falando que talvez nos veremos em um outro verão em Cousins. Mas até lá, um beijo, tchau e fique com Deus. Eu terminei o episódio com isso, eu fiquei assim, o que, Mona? Você tá maluca? Você me bota um negócio desse e você não tem informações? Porque isso foi literalmente na hora que saiu, gente. Isso eram 5 da manhã a hora que eu vi isso. E aí, a gente acaba o episódio, e aí agora entra a minha teoria pro filme. A gente acaba o episódio vendo um álbum de Natal da Belle e do Conrad. Eu achei muito específico ser um álbum de fotos de Natal. Dá a entender que o Conrad foi passar o Natal com a Belle em Paris. Beleza, maravilhoso, lindos, perfeitos, maravilhosos. Mas por que só do Natal? Se supostamente eles já estão juntos ali há um tempo, que a Belle fala, né, no final do episódio, que eventualmente ela acabou voltando pra Kansas. Então, pode ser que tenha demorado um tempo, ela tenha terminado todo o curso dela lá, o Conrad tenha se formado, e aí eles voltaram pra Kansas. Então, pode ter passado já aí, tipo, anos. Por que só o álbum de Natal? E aí entra a minha teoria. E se o filme for lançado no Natal? É uma possibilidade, porque eu realmente acredito que esse filme já tá gravado, gente. Porque a Lola tá com outros projetos já meio que engatilhados. Acredito que o Chris Briney também, e talvez até o Gavin também. Eles estão meio que seguindo os rumos deles ali, da carreira. Então eu acredito que eles não vão enrolar mais um ano pra lançar o filme. Eu posso estar muito enganada, tá? Porque isso aqui é totalmente fonte de voz da minha cabeça. E sim, eu acredito fielmente que a história do filme vai ser sobre o casamento da Belle e do Conrad e mostrando ali a galera que foi para São Francisco, a Denise, a Taylor e o Steven vivendo em São Francisco, e a Belle e o Conrad vivendo a vida deles e terminando o filme com o casamento dos dois. Eu vou acreditar até que alguém fale alguma coisa que vai ser lançado no Natal, porque eu achei muito específico aquele final com o álbum de Natal, então eu estou acreditando que logo vai ser lançado. Eu acredito que pode ser que ainda esse ano a gente tenha esse filme, tá?
eu chutaria esse ano. Eu acho que se colocar pro ano que vem já fica muito longe só pra um filme. Não é como se você lançar mais uma temporada. Eu acho que só pra um filme cabe talvez lançar esse ano ainda, tipo, bem no final do ano mesmo, como um presente de Natal pros fãs, sabe? Mas isso é tudo que a gente sabe sobre o filme até agora. Eu li a matéria que saiu da Jane Han falando que ela ficou muito feliz que o Prime Video deu essa disponibilidade para ela, porque ela achava que só um filme poderia encerrar a história da maneira que ela queria encerrar. Porque eu acho que ela queria fazer tipo um longão ali, literalmente uma comédia romântica sobre Belly Conrad, e não daria, talvez, para fazer exatamente isso na série, do jeito que ela gostaria. Então, vai ter o filme. Foi meio que o que eu entendi, assim, da matéria que saiu até o momento. Mas, obviamente, se tiver atualizações, eu trago aqui pra vocês, sem dúvida nenhuma. Como eu falei pra vocês, eu gostei muito de como finalizou, ainda mais agora sabendo que vai ter o filme, que vai ter o final ainda, né, que a gente possivelmente aí vem o casamento de Belly e Conrad pra concretizar toda essa história pra gente, tudo ficou ainda mais especial, tudo ficou ainda mais legal, assim. Eu não acho que vai ser um filme pra tentar reparar erros, eu acho que vai ser um filme pra finalizar a história do jeito que a Jenny Han sempre quis finalizar, com um foco 100% na Belly e no Conrad. E eu quero, obviamente, deixar um agradecimento aqui, se você está assistindo esse vídeo até aqui, e você já é inscrito no canal e acompanhou toda a cobertura que eu fiz sobre o verão que mudou minha vida aqui no canal, muito obrigada para vocês que são as pessoas que comentaram em todos os vídeos, que sempre curtiram, colocavam teorias aqui nos comentários, a gente falou bastante sobre aqui, eu fiquei muito feliz com a repercussão que isso teve, muito obrigada por quem compartilhou desse meu surto, que é assistir o verão que mudou minha vida. Bom, mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.